Olá, alunos, olá, alunas, espero que estejam bem, né? A gente agora, nesse momento, inicia mais uma aula assíncrona, né? Mais uma aula gravada aqui relacionado aos conteúdos de história, tá? Então, assim, nesse sentido, nós abordaremos, né, já conteúdos que estão no contexto do segundo bimestre, né? Então, os conteúdos aqui relacionados, né, aqui abordados, já tem essa caracterização, né, de serem já parte do processo, né, de estudo para o segundo bimestre, ok? Bom, nesse sentido a gente aborda aqui mais um eixo temático, né? A proposta do nosso estudo é que nós trabalhemos, né, com a metodologia chamada eixo temático, que é a utilização de temas geradores, né? Que a partir desses temas geradores nós vamos abordando alguns outros subtemas, né, que estão relacionados a esse tema gerador. No segundo bimestre, o eixo temático, né, é o eixo temático que tem como título, né, tecnologia e trabalho, né? Então, dentro desse contexto, né, a gente aborda aqui nessa aula, né, o processo, né, o conteúdo, né, ligado às civilizações hidráulicas, né? É um conteúdo que a gente traz para vocês, né, que está ligado principalmente ao contexto da Idade Antiga, né, da Antiguidade. São conteúdos que estão ligados, então, a esse período, né, da história, né? Então são ali analisados elementos ligados principalmente às civilizações hidráulicas, né? Civilizações que tiveram como base o regime de cheias de rios específicos ali naquelas regiões a qual elas surgiram, tá? Então aqui nesse momento a gente vai, né, já iniciando aí essa abordagem, tá? Bom, antes de iniciarmos especificamente sobre quais são as civilizações hidráulicas, né, que nós vamos abordar, no caso, nessa aula a gente vai abordar uma civilização hidráulica, né, mais especificamente um local, né, que apareceram ali várias civilizações que tinham como base esse processo, né, de utilização de rios, né? Mas antes de abordar especificamente qual seria essas civilizações, né, qual é esse local, a gente traz um pouco aqui a ideia de civilização, né? Para que a gente possa dar um entendimento básico aí, né, do que vem a ser civilização, né? Civilização é um conceito, né, que está muito ligado ali a uma organização de normas, a uma organização social, né, uma organização de leis, de normas, de condutas, né. Então é esse o cenário, né, que passa a ser chamado de civilização, né. Anteriormente, no século XIX, por aí, né, a visão que se tinha de civilização era uma visão ligada à questão de classificar, né, os grupos sociais entre civilizados e primitivos, né? Então aqueles grupos sociais, principalmente na Europa, né, que é onde a gente vai ver mais esse processo naquele momento, né, de verificar que para os europeus e para os estudiosos daquele momento, né, civilização era aquele grupo social que tinha um desenvolvimento, né, um progresso, né, que teve um processo evolutivo, entende? Então isso para eles é ser civilizado, né? Para esse pensamento, né? Até mesmo etnocêntrico, né? A gente já estudou o que veio a ser esse pensamento etnocêntrico, né? De classificar as culturas entre melhores e piores, né? Então nessa mesma linha a questão de classificação da civilização, né? Entre altas culturas, é, ou primitivas e selvagens, né? Então esse era o pensamento aí, né, que se tinha com relação à civilização, né? Só que isso com o tempo começa a modificar, né? Novos estudos vão aparecendo, novas formas de estudar a sociedade, né? Pela antropologia, pela história, né? Pelas ciências humanas de maneira geral, né? Vão modificando esse pensamento etnocêntrico, né? Então, assim, já se tem a noção de que não se pode classificar entre grupos civilizados e primitivos, né? O que se tem
não é um desenvolvimento linear, né, partindo do menos evoluído para o mais evoluído. O que se tem são processos evolutivos diferentes, né, que não são lineares, né, tem diferentes estágios, né, organizações sociais. Então não se pode dizer, né, chamar uma pessoa, um grupo social de não civilizado, né, por não ter um mesmo tipo de organização social, tá? Bom, partindo desse entendimento de civilização, né, que é esse contexto de ter um Estado, de ter leis, de ter organizações, né, regras, né, então nós vamos entender aqui que esse processo de civilização vai se iniciar com aldeias, né, primeiramente, né, quando a gente estuda ali a pré-história, né, e caminhando já para a Idade Antiga, né, a gente tem ali dois momentos da pré-história, né, dois períodos, que é o primeiro o Paleolítico, né, e depois o outro o Neolítico. Então, o Neolítico é mais recente, né, já está mostrando ali um processo de organização diferenciada dos seres humanos, né? No Neolítico já se pode observar um processo de sedentarização, que é o que? O homem, né, os grupos humanos vão se fixar em um local específico, né? Não vão ser mais nômades, correto? Então, nesses locais, né, nesses processos de sedentarização, começa a surgir essas primeiras aldeias, né? Voltado principalmente para a atividade agrícola. Então é nesse sentido que tem essa modificação, essa formação das primeiras aldeias sedentárias, né? Ali o ser humano começa, lógico, um processo longo, né, de transformação. Ele começa a aprender a cultivar, aprende também a cuidar e a criar animais, né? Então isso favorece o surgimento de outras especialidades, outras funções, né, no processo do trabalho, né? Então aquele homem que antes somente caçava e coletava, depois passa a ter uma atividade agrícola, né, cultivando a terra, ele vai passar a fazer outras coisas, né, não somente atividade agrícola, não somente criar os animais, ele vai passar também a produzir artefatos de barro, produzir artefatos, né, de carpintaria, né, artefatos, né, com o passar do tempo também de metais, entende? Então é nesse processo que essas especialidades começam a aparecer, né? E isso traz esse processo aí, né, contribui para essa formação das primeiras cidades, né? Quanto mais diversificado ali o trabalho, né, dentro daquelas aldeias, isso vai modificando, né? Vai havendo crescimento populacional e tudo isso leva à formação nas primeiras cidades, né? E o que caracteriza essas cidades, né? Igual nós temos hoje, as cidades hoje têm rua, templos, né? Tem prédios, né? E naquele momento também as primeiras cidades têm ali as suas estruturas, né? Tem cidades com muros, cidades com templos religiosos, né? Com ruas e, né, tudo que engloba, né? Mesmo sendo uma cidade lá mais ou menos 4.000 anos atrás, né? Mas ela tem basicamente a estrutura de hoje, né? E contando também nessa organização aí com a questão dos calendários, né, para organizar o tempo, né, ou usando como referência a lua ou calendários solares, né, a questão da escrita também é uma característica desse processo, né, de organização das cidades, processo de civilização, né? Então os números também, organização de pesos, né, medidas, né? Enfim, o processo de formação do Estado também, né? Como assim, formação do Estado? Uma organização de poderes centrais, né? Poder político central, um poder, né, de organização social centralizado, né? Esse Estado então passa a comandar, né? Isso já no processo da antiguidade, né? Na formação das primeiras cidades, esse Estado que coordena, que administra essas cidades, né? E sempre tem a figura de um comando ali político, né? De um poder religioso, né? É nesse sentido que se insere, né? Bom, o local que nós, né, começamos a falar aqui, né, como não é que nós começamos a falar, porque na verdade é esse local que, segundo os registros, né, históricos, foi onde surgiu as primeiras civilizações, né? Um local que recebeu o nome de Mesopotâmia, né? Eu creio que você já tenha ouvido falar desse termo, né? É um termo, um termo que traz ali um significado de terra entre rios, né?
é uma definição grega, né, porque os gregos tiveram contato anteriormente, né, com essa região da Mesopotâmia e perceberam que nessa região tinha esses dois rios aí, né, importantes para aquela região, né, para o cultivo, para a criação de animais, e enfim, né, Rio Tigres e Rio Eufrates, e assim eles, né, denominaram essa região como Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia não é um povo, é um lugar, né, é um lugar onde se desenvolveu ali, né, onde surgiram algumas civilizações, né. Bom, assim nós temos ali uma região, né, como também a gente vai estudar depois o Egito, mas a região da Mesopotâmia é uma região seca, né? Uma região de clima árido, com poucas chuvas, né? Mas mesmo assim eles tiveram condições ali de ter a utilização de terras férteis, né? Essas terras eram fertilizadas por esses rios, né? Por eles terem um regime de cheia, né? Que transbordava ali as suas margens, né? E assim eles conseguiam fertilizar as terras próximas das margens, né? Então isso beneficiou, né? Foi isso que propiciou, né, em grande parte, esse processo aí de organização, de sedentarização ali, né, naquela região, né? Vários povos habitavam a região da Mesopotâmia, habitavam, depois foram sendo dominados por outros, né? E assim foi sucedendo. Né, a gente tem aqui um grupo, né, das primeiras civilizações ali, né, os sumérios, né? Os sumérios eram um grupo que habitaram o sul, né, o sul da Mesopotâmia. Aqui vocês têm um mapinha, né, que traz aí a ilustração, né, de onde se localiza a Mesopotâmia, né? Ali vocês observam que está, né, no continente asiático, próximo do Egito, da Pérsia, né, que eram civilizações também, né, importantes naquele período da antiguidade, né. A Mesopotâmia hoje é a região onde se encontra ali o Irã, o Iraque, né. Hoje é uma região rica ali em sítios arqueológicos, em sítios de pesquisas históricas, né, onde se tiraram muita informação, né, tudo que nós estamos estudando hoje sobre a Mesopotâmia foi feito através de um processo de pesquisa, né, de estudo ali, né, desse processo todo, né, e é uma região rica historicamente falando ali, né. Bom, os sumérios, né, como eu já estava dizendo, chegaram, né, por volta de 3.500 a.C., ali no sul, né, na Mesopotâmia, fundaram várias cidades, né, como Uruk, Lagash, né, Ur, né. Então essas cidades tinham importância ali naquela região, né. Foram responsáveis também pela criação da escrita cuneiforme, né, que é visto como uma das primeiras escritas, né, que se tem notícia aí nos registros históricos, né, e também foram os primeiros, né, a usar a roda nesse processo de transporte, né, para facilitar o transporte das mercadorias, né. Os acádios vieram depois, né, e dominaram os sumérios ali por volta de 2500, antes de Cristo, né? E tiveram essa dominação ali, né? Conquistaram as cidades sumérias, né? Era um povo assim bem guerreiro, né? E com isso eles conseguiram, né, organizar um primeiro império, né? Dentro da Mesopotâmia, né? Então eles conquistaram muitos territórios ali, né? Quase que toda a região da Mesopotâmia, né? Os amoritas, né? Eles 2000 anos antes de Cristo, né? E já foi uma região ali próxima também ao sul, né? Eles conquistaram principalmente a cidade da Babilônia, né? Que dentro da Mesopotâmia é uma das cidades mais conhecidas, né? Tanto que aparece no contexto da Bíblia, né? Então a Babilônia já aparece aí como sendo uma cidade de mais destaque, né? Então os amoritas, né, depois que dominaram a cidade de Babilônia, passaram a ser chamados de babilônicos, né? Então eles tiveram essa importância aí, né? Tiveram como principal rei o rei Hammurabi, né? Então é conhecido também pelo fato de ter um código, né, com o seu nome, Código de Hammurabi, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Depois os assírios, né, que já são aí por volta de 2000 anos antes de Cristo, né? Eles já vão ficar na parte norte ali da Mesopotâmia, né, na Síria.
Foi um grupo que já desenvolveu um exército permanente. E para finalizar, os caldeus, né? Os caldeus, eles foram também dominar a região da Mesopotâmia, né? A região da Babilônia, né? E ali também eles eram chamados de neobabilônicos, tá? Aqui foi só uma pincelada rápida, né? A respeito dessas civilizações, tá? E aí depois qualquer coisa a gente pode aprofundar, né, no decorrer do bimestre, tá? Bom, todo esse processo de civilização só foi possível pela revolução agropastoril, né? Esse processo de sedentarização. O que é a revolução agropastoril? É essa mudança, né, que o homem deixa de ser caçador e coletor, né? É lógico que isso é um processo, né? O homem, com o tempo que ele vai passar, né? Não é algo rápido assim como a gente está dizendo, porque ele foi aprendendo com o passar do tempo, né? Então ele ainda caçava, coletava e também começou a aprender o processo de, né, produção agrícola, né? Ele aprendeu com o passar do tempo, né? Isso entre os anos de 8.000 a 1.500 antes de Cristo, né? Então, a Revolução Agropastoril é também chamada de Revolução Neolítica, né? Então, esse processo aí, né, propiciou, né, que essas civilizações, como as civilizações mesopotâmicas, né, fossem também civilizações que tinham como base a produção agrícola e a criação de animais, né? Mesmo numa região com condições naturais difíceis, né, que tinha um clima seco e também tinha um processo de inundações, né, os rios ali, né, eles inundavam e transbordavam, né, então eles foram aprendendo a lidar com isso, né, a controlar essas águas, né, como assim controlar? Ora, usando, né, construções que pudessem fazer esse controle, diques, por exemplo, canais de irrigação para ampliar, né, o local de plantio, levando a água um pouco mais distante da margem, né, represas também para servir de fonte de água para os animais, né, então isso tudo, né, eles foram realizando ali, por isso que eles são chamados também de civilizações hidráulicas, né, como eu já falei, eles tinham como base, né, como fator que dava condições para eles sobreviver, a presença dos dois rios ali, né, o rio Tigres e o Eufrates. Né? A divisão do trabalho a gente já falou, né, lá na frente, que esse processo todo foi levando cada vez mais a divisão do trabalho, né? O homem não ficou só sendo agricultor, ele era ferreiro, moleiro, era carpinteiro, né? Então ele tinha outras atividades com o passar do tempo, né? E se ele precisava de alimento, ele fazia uma troca, né? Trocava um vaso por um pouco de cevada, né? E logicamente é um exemplo isso, né? Mas era dessa maneira básica que acontecia, né? E isso foi levando, né, ao surgimento das primeiras cidades aí, como a gente já falou, né? Teve esse processo aí de crescimento do intercâmbio econômico, né, com outros povos, né, social também, nesse contato, né, cultural, né? Então teve essa troca aí, esse intercâmbio, né? E com isso as primeiras cidades-estados aí foram se desenvolvendo, né? Cidades independentes, né? Dentro da Mesopotâmia tinha essas cidades-estados, né? Que tinham seus próprios líderes, né? Teve momentos que houve ali alguns impérios, né? Que outros povos que chegaram, né? E conquistaram ali, né, outras cidades, mas de maneira geral eram cidades-estados, né? Aqui nós temos a questão do poder centralizado, né? Esse poder centralizado é aquilo que nós dissemos, né? Do Estado, né? A organização do Estado, né? Então, com o passar do tempo, os seres humanos saem de uma atividade de cooperação, né? Uma atividade de divisão ali das produções, né? E caminham para um processo mais voltado para, né, uma acumulação, né? Pessoas nessa sociedade já começam a acumular mais poder do que as outras, né? Mais riquezas, mais terras, né? Então é nesse momento que pode acontecer a formação, né, desse poder centralizado, né? Grupos sociais que vão ter mais poder do que os outros, né? Então isso é uma característica também dessa organização aí da Revolução Agropastoril, da formação das primeiras civilizações, né? Não era tudo igual como acontecia anteriormente, né? E esse poder centralizado ele vai estar ligado à questão da religião, né? Como a gente já estudou, a religião era um fator importante em várias sociedades. Na Mesopotâmia a gente tem as civilizações com religiões
politeístas, né, com vários deuses. Então ali esses sacerdotes, né, que eram os representantes dessa religião, eles tinham muito poder também, né, poder porque eles eram representantes religiosos, né, dos rituais ali, das oferendas, né, dos ritos, né, controlavam os templos, né, que eram construções importantes, né, construções que mostravam o poder religioso, né, e esses templos serviam também como armazém, né, porque as pessoas faziam ali as suas doações, né, os seus sacrifícios, né, e doavam ali para os deuses, né, mercadorias, alimentos, animais, né, e isso tudo era acumulado ali dentro dos templos, né. Então era um poder muito grande, o poder, né, dos sacerdotes, né, e das pessoas ligadas à religião, né. E o rei, né, o rei é uma figura que passa a ser importante em várias civilizações, né, com essa centralização do poder aí, né. Então o rei ele trata da questão do domínio do exército, né, ele controla o exército, controla a cobrança de impostos, controla a questão das normas, das leis, né? Então esse poder e até mesmo o rei é comparado em muitas civilizações a um deus também, né? Ou ele está visto ali como um deus, né? E por isso ele tem essa importância, né, nessas civilizações aí, né, da Mesopotâmia, né? Bom, e para finalizar, né, essa questão, nós temos a escrita, né? Que é uma questão importante, né, nesse contexto aí da sociedade, das civilizações, né? Na verdade, a escrita ela é um referencial, né? É um referencial no contexto da periodização histórica, né? Porque se diz que a pré-história não tinha escrita, né? Então, por muito tempo, a pré-história, né, como o próprio nome já coloca, não era visto como parte integrante da história, né? Mas hoje não, hoje a gente, né, tem essa noção, tem esse entendimento de que a pré-história ela faz parte da história como, né, qualquer outro período. Mas por que que ela não era vista como a parte da história? Porque os historiadores, né, em períodos anteriores, só viam como documento importantes, né, os documentos escritos, né? Então, para eles, se não tinha nada escrito, não era considerado uma fonte de pesquisa, né? Graças a Deus isso mudou, né? E hoje em dia a gente tem, né, esse pensamento de que nós temos várias fontes de pesquisa histórica, né? Desde entrevistas, como também desenhos, né, fotografias, imagens, né? Então hoje tem uma gama maior, né, de fontes de pesquisa, mas nesse processo anteriormente a pré-história não aparecia, né? Então esse marco foi o que? A Idade Antiga já é o momento que aparece a escrita, né? Bom, a invenção da escrita ela foi, né, algo que foi surgindo ali no contexto da humanidade, né? É uma contribuição de vários povos, né, de várias partes do planeta, né? Mas no contexto aqui da Mesopotâmia, né, no contexto, né, desse momento aqui, né, os registros históricos, as pesquisas nos mostram que os primeiros, né, o registro mais antigo de escrita que se tem vem dos sumérios, né? Então os sumérios são vistos aí como sendo né, um dos primeiros povos mais antigos, né, a desenvolverem um sistema de escrita, né? Então os sumérios eles têm essa importância também, né? E por quê? Supõe-se não tem um entendimento, né, de que a escrita foi surgindo por um fator de necessidade, né, para principalmente controlar o patrimônio dos templos, né? Com o passar do tempo houve um crescimento desse patrimônio, né, dessas doações que eram levadas para os templos, né? E aí o que acontece? Né? Mas a memória não era suficiente para guardar a quantidade de animais que tinha, a quantidade de mantimentos, né? Sacas de trigo, por exemplo, né? Então foi necessário encontrar símbolos, né? Sinais que pudessem ser transmitidos e entendidos por todos, né? Então começou a se desenvolver essa organização da escrita, né? Por símbolos, da escrita pictográfica, né? Então símbolozinhos que as pessoas olhavam, né? E já conseguiam ali entender, né? O que estava sendo passado ali, né? Naquela transmissão ali, né? Por muito tempo ainda nesse período não tinha papel, né? Nessa região, então eles usavam como um local para se escrever
argila, né, pedaços de argila, né, em que eles, né, utilizavam a cunha, né, que é um estilete, né, cortante, ao qual eles escreviam na superfície, né, daquela pedaço de argila a simbologia, né, os sinais que eles queriam ali, né, e quando secava, né, ficava registrado ali naquele pedaço de argila, né, e quando começou as escavações, os estudos, né, isso não é de hoje, tem muitos anos, muitos séculos, né, que vem sendo estudado ali essa região da Mesopotâmia, né, e foram encontrados ali pedaços de argila, né, com esses escritos, né, que trouxeram muitas informações ali para os estudiosos, né. Então, por isso que é chamado de escrita cuneiforme, né, pela utilização, né, não tinha uma caneta, não tinha um lápis, né, mesmo porque um lápis ou a caneta não ia escrever na argila, né, então era necessário algo que pudesse marcar, né, então era usada a cunha, né, então escrita cuneiforme. Então, no primeiro momento, essa escrita começou, né, de forma utilizando o que chamamos de pictográficos, né, que eram símbolos, né, uma cabecinha de vaca, 5 cabecinhas de vaca significava que tinha 5 vacas ali naquele local, um exemplo, né. E depois vai evoluindo, né, essa escrita para o pensamento ideográficos, né, que já traz uma ideia através dos símbolos, dos sinais, né. Então a gente, por exemplo, um exemplo simples, né? Colocar lá um pedaço de pão com uma boca, né? Aí dá a ideia de comer, né? Então é nesse sentido, né? Não é lógico que eles não iam colocar lá uma boca, né, e um pedaço de pão, mas é nesse sentido que a gente dá esse exemplo para que vocês entendam, né? E depois, por último, vem esse desenvolvimento, né, ligado à questão dos fonográficos, né? Que é a utilização do som, né? Os símbolos passaram a ter sons ali, né? Para poder se comunicar, né? Bom, para finalizar, né, ainda, a gente tem a questão, como a gente falou, que civilização está muito ligada à questão de normas, né, de organização social, né? Na Mesopotâmia se teve, né, o registro dos primeiros códigos, né, do direito aí, né, leis, né, que foram sendo desenvolvidas, né, principalmente para acabar com um contexto que se tinha naquele momento, que era não se tinha uma norma que falasse assim, a pessoa roubou, ela vai ser punida com isso ou com aquilo. Não tinha isso antes na região da Mesopotâmia. Se tinha era um processo de vingança, né? Não era nem punição, era um processo de dar o troco, né? Se matasse alguém de uma família, a outra família vinha e matava uma outra pessoa, né? Da outra família, então não tinha assim um arregramento, né? Uma punição institucionalizada, né? Pelo Estado, no caso aqui, né? Para falar o que seria feito com uma pessoa que, né? Não tinha nem normas, né? Para falar de fato, né? Então foi com o Hammurabi, né? Lá na Babilônia, né? Que desenvolveu isso aí, né? O primeiro código, né? O código de Hammurabi, né? Então ele, né, organizou, né? Escreveu numa placa de argila, né, grande, né? Essa placa hoje ela se encontra lá no Museu do Louvre, né, lá na França, né? E traz ali todas essas normas, né, que as pessoas tinham que se submeter durante, né, o governo do rei Hammurabi, né, e ficou posteriormente também, né. Então ali era basicamente, né, no sentido, a base, né, era o princípio de talião, né, olho por olho, dente por dente. Então se a pessoa cometesse um assassinato, ela seria assassinada, né, por exemplo. Se furasse o olho de uma pessoa, ela teria seu olho furado, né? Então era nesse sentido aí, esse olho por olho, dente por dente, né? Para eles era algo avançado, né? Para nós hoje, olhando aí, né, a legislação, né, dos países, aí, inclusive o Brasil, né, a gente pode até pensar aquilo como sendo algo estranho, né? Que hoje tem aí as penas como prisão, né? Tem países que adotam a pena de morte, prisão perpétua, né, tal. E naquela época não, eram punições nesse estilo aí, né? Olho por olho, dente por dente. Pode até parecer um pouco estranho, mas para eles era a maneira que eles encontravam para sair daquela barbárie, entre aspas, né, de vingança e ter uma justiça, né, naquele momento ali, né? Então, se alguém,
derrubasse uma casa de uma pessoa, né, tal, tinha tudo isso, né, nessa normatização lá, nesse assassinato, roubo, né, e a pessoa também poderia pagar, né, com algum tipo de mercadoria, propriedade, né, tinha essa questão dessa normatização também, essa punição, né. Então, pessoal, é isso, né, é nesse sentido aí que a gente traz esse primeiro contato aí, né, com esse conteúdo, né, que é a Mesopotâmia, né, a questão das civilizações hidráulicas, né. Espero que tenham entendido, tá? E qualquer dúvida é só a gente conversar depois ali, né, nos nossos meios de comunicações, né, o WhatsApp, o e-mail, tá? Então, obrigado a todos, né? E até a próxima. Um abraço.